Hoje a gente está recebendo aqui a Aline, que gentilmente aceitou meu convite. A Aline é minha amiga e ela é médica. E com tanto pedido que a gente tem recebido no grupo sobre cura, a Aline ela trabalha em uma medicina, ela é médica vascular, né, Aline? E porque ela faz tanta coisa. Mas com tanto pedido que a gente tem recebido sobre cura aqui, eu achei tão interessante a Aline trazer isso do ponto de vista de quem está do lado da medicina e como uma pessoa tão cristã como ela é. Apesar, além disso, uma pessoa que passou por uma dificuldade muito grande, recentemente ela se curou, graças a Deus, de um câncer, e ela tem muita coisa interessante para compartilhar com a gente, assim, com a visão que ela tem da medicina, não só como a medicina puramente, mas com a fé também agregada. Ela compartilha muita coisa comigo, eu acompanho ela faz bastante tempo, e eu convido ela para compartilhar com a gente aqui sobre esse poder de cura aqui, né, que a gente entrega tanto nas mãos dos médicos, mas ela tem algo mais para trazer para a gente aqui hoje. Aline, pode começar. Seu microfone está desligado, tá? Não, já ativei. Olá, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira para conversar um pouco, né? E quando a Vaninha, a gente estava conversando e falando sobre o tema, quando ela fez o convite, ela começou a falar de medicina e a gente falou de cura. E eu falei assim, cura é uma palavra tão importante e que a gente não tem muita noção, né? Da grandiosidade dela. É, porque, assim, se a gente precisa da cura, se a gente quer a cura, tem algo acontecendo, né? Algo deve ser curado. E quando a gente fala de cura, muitas vezes a gente pensa na cura física, né? Só na cura física, que é o que chama mais atenção. E aí, quando a gente vai para o dicionário, o que quer dizer cura, né, no Aurélio? É o restabelecimento da saúde, um método especial de tratamento, origem do latim, cuidado, ato de cuidar, de vigiar, melhora, remédio, solução, ou correção de um defeito, né? É uma palavra tão pequenininha que às vezes a gente menospreza, né? Fala assim, e normalmente quando a gente fala cura, a gente vem atrelada ao medo, ao desespero, à doença, né? E toda essa sentimento e tudo que está junto com isso, né? Mas ao mesmo tempo é uma palavra tão forte que se a gente pensar, a cura ela muda vidas, ela muda famílias, ela salva famílias, salva pessoas, salva histórias. Então, hoje, eu convido vocês a gente passear pela cura, é o que eu me proponho a fazer hoje, nesses 15, 20 minutinhos. E a cura tem várias nuances. Se eu for falar de cura aqui, eu posso falar mais de 3 horas direto, que a gente tem, pode ser abordado vários pontos. E um deles, no caso, quando eu estava conversando com a Vânia, ela falou assim, porque você é médica e é legal. E quando a gente fala de cura, a gente pensa primeiro o quê? Na cura física. Eu fiz essa, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas eu já tive essa curiosidade de fazer uma pesquisa assim na minha amostragem, né? Cura, o que é para você? E é só cura física, mas nós somos muito mais do que físicos, né? Nós somos mente, espírito, alma. A física é só uma parte de um todo. E quando fala de cura, eu vou ser repetitiva hoje, a gente pensa em quem? Pensa no profissional de saúde, né? E acha que muitas vezes a cura está restrita ao profissional de saúde, né? E o que eu quero mostrar para vocês hoje, que eu não sei se vocês já tiveram essa percepção, eu fui ter essa percepção, mesmo sendo médica, relativamente uns 10 anos, porque a gente, como médico, a gente é formado para cuidar, né? Para curar, mas nem sempre a cura é possível. E muitas vezes ficava frustrada, como assim? Sabe, eu fiz tudo usei minha capacidade técnica para aquela pessoa, para curar ela, e eu não consegui, a pessoa faleceu. Será que o meu trabalho foi em vão?
sabe? Mas nada é em vão. Muitas vezes, assim, é, e acontecem muito mais coisas do que a gente não tem controle sobre tudo, né? Acontecem muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E é, às vezes aquela pessoa precisava daquilo. A cura que você proporcionou com o seu trabalho, com eu, no caso, com o meu trabalho, muitas vezes não foi a cura física que eu desejava, mas foi a cura da alma, ou de repente foi causar a aproximação de uma família, sabe? Então, esse olhar, ele é extremamente importante, porque, assim, é, mais uma vez, quando a gente pensa sempre no profissional de saúde, no médico, no fisioterapeuta, no enfermeiro, porque é quem tem mais acesso às pessoas no hospital, em clínicas. Mas nós, do tempo inteiro, independente da nossa profissão, nós somos canal de cura. Né? Ninguém está no mundo a passeio, é uma coisa que eu sempre falo, e eu acredito muito nisso. Todo mundo aqui tem uma missão, tem um propósito. E, e eu fui olhar aqui para baixo, eu me perdi. Todo mundo tem um propósito. E quando a gente abre o nosso olhar, né? Eu tenho algumas histórias muito interessantes, e quando eu estava me preparando para vir aqui falar com vocês hoje, ter essa conversa, né? Essa troca, eu lembrei de um fato muito, muito pessoal, assim. Tem 5 anos que meu pai faleceu, a Vânia acompanhou isso. E eu me lembro, ele ficou uma semana muito grave, muito grave, muito grave. E estava entubado e tudo. E eu me lembro, ele já estava assim, muito grave. E minha mãe do lado dele, segurando a mão dele e falando: nego, vamos, a gente está aqui. Ou seja, mesmo a gente sabendo que ele estava grave, eu, como médica, eu tinha noção do que estava acontecendo, a gente ainda queria a cura dele, né? Porque quem quer cura acredita em milagres. Uma coisa que, assim, que eu sempre falo, a partir do momento que eu não acreditar mais em milagres, eu não tenho mais por que ser médica, né? Porque o médico, o profissional de saúde, ele tem o conhecimento, ele é treinado para aquilo, né? E muitas vezes, e a gente é a ciência, é aquela coisa cartesiana. Mas tem uma frase que eu gosto muito, uma professora minha falava, ela falava em francês, eu não vou ser tão chique assim, eu vou falar em português mesmo, que é: na medicina, assim como no amor, nem sempre nem nunca. E existem muito mais coisas do que está o nosso olhar, o nosso controle. E a gente faz a nossa parte. Eu, como profissional, como estudei para aquilo, eu faço a minha parte, mas eu entendo que tem coisas que só Deus, não é o meu controle, sabe? Eu pensar que eu sou um instrumento de Deus, a cura não é minha. Se por acaso eu passei algum remédio, eu fiz alguma coisa e que aquela pessoa teve um sucesso, não foi a Aline. Eu me permiti ser instrumento de cura, eu permiti usar o conhecimento e falar assim: Jesus, olha só, o negócio está complicado ali, me ajuda, ajuda aquela pessoa. Então, esse olhar, não sei se chega a ser um olhar integrativo, né? Mas é um olhar que não é a gente, sabe? A gente é instrumento. E quantas vezes, assim, e quando eu estava falando do meu pai, e a minha mãe, e a gente acreditando, né, no milagre. Eu sabia que ele estava grave, a gente sabia de tudo isso, mas a gente pedia a cura. E aí eu me lembro que eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, a gente está acreditando no milagre. Deus é o Deus do impossível. Quando Ele quer, quando é para acontecer, Ele faz, a gente acredita nisso. Mas eu acho que mais importante é a gente pedir a cura do meu pai, a cura espiritual dele, a cura da alma dele, sabe? Para que a vontade de Deus seja feita. E aí eu lembro de um episódio que aconteceu tem um mês isso. Eu tenho um paciente muito querido, muito querido. E, e aí ele me ligou um dia, ele falou assim: Aline, eu comecei com muita dor na barriga e vim para o hospital.
E não era minha especialidade, mas eu fui lá vê-lo, e aí a médica dele é minha amiga, enfim. E aí ele descobriu uma leucemia, assim, abriu super agudo. Em 4 dias, ele estava gravíssimo, gravíssimo. Precisou de diálise, sabe, muito grave. E aí eu me lembro que a família me ligava e falava assim, ele está grave. Eu falei assim, tá, ele está grave. E aí, quanto tempo? Eu falei assim, a gente não tem isso. A gente tem que ele está grave, a gente está fazendo tudo o que for possível, é, realmente de forma, a gente olhando de forma cartesiana e pelos olhos, os olhos humanos, né? Era difícil ele sair, sabe? Era muito difícil. Eu me lembro que eu estava meio enrolada com o horário, e aí a médica dele me ligou, a clínica, falou assim, Aline, tá complicado. Eu falei assim, e aí? Ela falou assim, aí eu acho que é melhor você se organizar para vir vê-lo. E eu fui lá. E aí, nesse momento, eu fiquei sozinha com ele, que ele estava fazendo um procedimento, a família saiu do quarto, e ele olhou assim para mim, ele falou assim, e aí, chegou o fim, né? É agora. Eu falei assim, eu não sei. Eu falei assim, a gente está aqui fazendo a nossa parte. Pelo que depender da gente, não, mas só quem sabe é Deus. E o milagre a gente está buscando, e é isso que a gente vai fazer. Eu saí desse dia, saí do leito dele arrasada, desci daí de cara com a família, e assim, e aí eu conversei com a esposa, e aí eu contei isso para ela, falei assim, olha, ele me puxou pelo braço, e ele falou isso. Eu falei assim, o que depender da gente não, sabe? É a vontade de Deus e a gente está todo mundo trabalhando e acreditando no milagre. Por enquanto que tiver 1%, o milagre acontece. E aí ele começou a melhorar, ele começou a melhorar, ele começou a melhorar. E sabe aquela coisa, é o improvável? E eu me lembro, eu saí desse dia, eu fui na igreja, aí eu fui lá no Santíssimo, eu falei assim, Jesus, olha só, age na vida dele, sabe? Dê a cura que ele precisa. Porque a gente busca cura física. E quem sou eu? Eu não posso ser prepotente, sabe? Falar assim, faz aí, cura. Não. Eu falo assim, Jesus, dá a cura que ele precisa. E a cura que ele precisava era isso, sabe? E ele está em casa hoje. Eu me lembro aí quando ele foi melhorando, 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 quando ele já estava para ter alta, eu fui lá falar com ele, eu falei assim, olha só, você para de dar susto na gente, para de me botar em furada, hein? Você lembra o que que você fez? Aí ele, não. Aí você falou isso, isso, isso. Ele, e o que que você respondeu? Eu falei assim, eu respondi que a gente estava te puxando pelo pé. E assim, eu acho que é muito essa visão, sabe? A gente, a gente olha como os olhos humanos, a gente tem uma visão limitada do cenário, né? E é muito a gente acreditar, e a gente, assim, que não sou eu que curo, é Deus que age em mim, né? Não sou eu que faço. E eu penso muito isso, todas as pessoas, sabe? Todo mundo pode curar. Não é só, e no caso, não é só na cura física, mas a cura da alma. Acho que quando a gente fala de cura, acho que tem 3 perguntas que são básicas. O que é a cura? Quais são as suas nuances, né? E quando a gente entende que não é só o dedo quebrado que ficou, que quebrou e solidificou, que a gente também tem a cura da alma e tem um profissional, né? A gente, no caso, na medicina, a gente tem um profissional que ajuda a orientar a questão das emoções, você tem os pastores, os padres, as pessoas que estudam diversos tipos de cura, mas a gente, sem perceber, nós somos canais de cura o tempo inteiro, sabe? Com as pessoas ao nosso lado, com um sorriso, com uma palavra gentil. Então, essa visão mudou muito, muito não só a minha prática como médica, mas a minha vida, sabe? As relações em volta, porque a gente não sabe a dor do outro, né?
a gente não sabe onde o calo aperta. Então, eu penso muito nisso. O que é a cura? Por que a cura? Por que a pessoa quer ser curada? Por que aquela cura? E o que deve ser curado? Porque muitas vezes o que a gente acha que deve ser curado não é exatamente o ponto. E às vezes uma doença ela vem não é com o intuito de causar dor, mas às vezes não é a cura daquela pessoa e daquela família. Se aquilo conseguisse ser visto com determinados olhos, sabe, a quantidade de vezes que eu vi num hospital, famílias que não se falavam e se permitiram, sabe, se reencontraram, sabe, que se permitiram deixar ranços, dores, algumas coisas de lado para isso. A época do Covid foi uma época muito dura. Eu trabalho em emergência também, e assim, às vezes eu chegava em casa e falam que médico tem que ser insensível, né, mas isso não é verdade. A gente tem que aprender a se proteger e continuar mantendo a nossa docilidade para ajudar aquela pessoa, né. Mas algumas vezes eu chegava em casa chorando, porque eu atendia pacientes graves que eu não sabia se eles iam sair dali, sabe. A gente via a família se despedindo e às vezes as pessoas, não podiam entrar, não conseguiam nem se despedir, tinha que ser por FaceTime. E eu me lembro que teve um senhor que ele virou, ele falou assim: "Doutora, eu vou sair dessa?" Eu falei assim: "Olha, estamos trabalhando, fazendo o nosso melhor para que isso aconteça". E aí, quantas vezes alguns pediam para eu rezar com eles, era um choro, sabe, às vezes era um abraço, e isso muitas vezes tem muito mais, força do que um remédio. Não que o remédio não seja importante, é importante, né, mas da gente conseguir ver os outros. E uma coisa que eu sempre que eu observo é o seguinte: tem alguns pacientes que eles, têm alguma questão, mas é uma questão que a solução, sabe aquela coisa assim, não tem como dar errado, isso daí vai dar certo, assim, tipo: "Ah, isso daí é fácil, resolve dessa maneira". Mas às vezes são pessoas que, a gente fala que às vezes carrega a nuvenzinha em cima, né, que tudo tá ruim, tudo tá difícil, e assim, até o que tem que dar certo dá errado. E ao mesmo tempo, eu me deparo com alguns pacientes que estão em situações gravíssimas e que a gente faz tudo e que olha, tipo esse meu paciente, que eu falo assim: "Cara, assim, a gente não vai desistir", porque eu digo que se eu no dia que eu parar de acreditar em milagre, eu não tenho mais por que ser médica, né. Porque não é a gente que faz, é Deus, sabe, tudo é um milagre, a vida é um milagre, a gente acordar é um milagre. Então, ah, é possível, por mais que seja improvável, e eu sempre digo que a Deus vê o cenário inteiro, a gente só vê uma parte do cenário, então às vezes: "Ah, não vou fazer isso porque não vai dar". Por que não vai dar? Sabe: "Ah, mas é improvável tal coisa dar certo", tudo bem, mas faz a sua parte. Quem sabe o cenário não muda? "Ah, mas isso é difícil de acontecer", por quê? É para você, é para gente, é para nossa mente humana. Para a gente isso é difícil, mas para Deus ele pode fazer tudo. Então, e a gente fazer a nossa parte, né. E aí tem alguns pacientes que eles são situações tão sérias, tão graves, que você olha e fala assim: "Gente, eu vou fazer tudo, mas não tem como". Mas a pessoa, sabe, ela tem uma luz, uma vontade de viver, uma fé, um acreditar, aquela coisa da fé mesmo, de botar o pé sem ver o chão, sabe. E que até o que tem que dar errado dá certo. E aí quando a gente traz isso para a nossa vida, e é uma reflexão, e é uma pergunta que eu faço para vocês, porque eu me pergunto isso com frequência, sabe. Porque a gente às vezes falha, às vezes está cansado, às vezes está triste, às vezes está meio rabugento, e eu me pergunto: eu sou cura ou sou veneno? Porque
a gente tem a oportunidade, todo momento, a ser cura na vida das pessoas, a ser cura na nossa casa, a ser a cura no nosso trabalho, a ser cura com pessoas que a gente nem conhece na rua. E como isso pode acontecer? Um sorriso, uma palavra gentil, um amigo querido que você não fala há muito tempo. Oi, tudo bem? Estou com saudade de você. E quantas vezes, sabe? E eu sou meia. eh, sou meio como alguns amigos falam, sou meio, não é doidinha, mas sou irreverente, vamos dizer assim. Então, às vezes eu falo com uma pessoa que estou na rua, oi, tudo bom? Bom dia. Sabe, às vezes você vê a pessoa triste, dá um sorriso. Você não conhece? Bom, tá bom, tudo bem. Sabe, uma pessoa que trabalha, de repente, no hospital, eu tenho uma história com uma muito forte até, com uma moça que trabalhava na parte da limpeza do hospital, todo dia. Oi, bom dia, tudo bom com a senhora? E aí um dia ela veio me falar que ela estava em depressão, que ela tinha pensado em tirar a vida, e o que fortalecia ela era todo dia o bom dia que ela recebia. A gente não tem noção, e são coisas tão pequenas, sabe? E é isso que eu pergunto. A gente, nos lugares que a gente vai, na nossa vida, com as pessoas, no nosso dia a dia, a gente é luz? A gente é cura? Ou é veneno? Ou é aquela pessoa amarga, sabe? Que não dá nem bom dia, que é travada? Porque a gente, muitas vezes, a gente não tem noção, mas a gente tem responsabilidade sobre o nosso ambiente. Ah, porque no meu trabalho essa pessoa é insuportável, é intragável. Ela ser insuportável é o problema dela. Ela vai carregar isso por ela, para ela na vida dela. E ela é o que a gente colhe o que a gente planta. Então, assim, mas não é porque ela é assim que eu vou que eu vou ficar igual ou eu vou me travar, sabe? E muitas vezes a gente levando que Deus é amor, né? É a maior, o que ele mais fala, né? E a gente levando o amor dele, a gente conseguir transbordar. A partir do momento que a gente consegue transbordar, a gente consegue curar. E não é só o médico que cura. A Vânia cura, o Henrique cura, a Mariana cura, sabe? E eu acho que é isso. E a gente transborda e leva a vida, leva, leva bênçãos. A Vânia comentou, eu tive um câncer de mama, tem 2 anos e meio, quase 3 anos de tratamento, e, e muitas vezes as pessoas elas esperavam é, que, que eu tivesse, assim, eu estava numa época muito fragilizada, fazendo um tratamento pesado, e que eu fosse ser aquela coisa assim, e não, sabe, ninguém está no mais uma vez, ninguém está no mundo a passeio, tipo, se Deus é óbvio que eu não queria passar por isso, mas se isso aconteceu, eu sou instrumento. E hoje eu falo muito disso também, eu converso muito sobre isso, porque eu recebo feedbacks de pessoas: "Aline, a maneira que você, passou por isso me ajudou". Me ajudou a ver a vida de uma outra maneira, ajudou na minha casa, me ajudou eu parar de reclamar de determinada coisa, ou me deu incentivo, porque eu queria ajudar pessoas, eu não sabia como. Então isso me deu força, sabe. E e é isso. Então acho que já deu tempo, né, Vaninha? Se você tiver mais algo para falar, ainda dá tempo. Não, ainda dá tempo? Uhum. E acho que, assim, acho que a maior a mensagem que eu quero deixar é isso. Você já parou para pensar, sabe, se você é canal de cura, onde que você vai, onde na sua vida, na vida das pessoas, porque assim, o problema todo mundo vai ter, isso vai acontecer, sabe, da gente conseguir olhar além porque muitas vezes quando a gente se depara com uma doença, a gente acaba virando a doença. A gente acaba vestindo aquela roupagem, né, vestindo aquilo, e não é, é apesar de, sabe.
Eu sou a Aline, apesar de tido um câncer, sabe? Esse meu paciente, ele, apesar de, ele superou, está em casa hoje, está mandando mensagem dizendo que quer fazer churrasco com todo mundo, com todos os médicos para agradecer. E isso, e a vida é a gente transbordar e conhecendo pessoas e vai se fortalecendo, sabe? Eu acho que é isso. Aline, obrigada por você ter topado vir aqui compartilhar tudo isso com a gente hoje. Antes de eu falar alguma coisa, Vitor, você quer perguntar alguma coisa, né? Aline, Tá a bom. especialidade é... Na verdade, Não, vou falar, Cláudio, depois eu falo. Ah, tá. Fala, Claudinha. eu queria saber da Aline qual a especialidade e qual o lugar que ela mora, né? Que o nosso grupo tem pessoas de vários lugares. Eu moro no Rio de Janeiro, sou carioca, e eu sou cirurgiã vascular. Trabalho com cirurgia vascular. Fala, Vitor. Gostaria de repetir que ela falou que eu identifiquei um pouco, assim, é verdade, assim, nem sempre as coisas são 100% curáveis, mas uma simples um gesto, oração ajuda muito e muda. Às vezes você olha para alguém lá e mostra um zelo para a pessoa que às vezes, por exemplo, uma pessoa que estava participando de um evento lá de jovens ontem que teve recentemente, em São Judas, fez uma cirurgia da perna, recentemente, que ela estava meio ansiosa para fazer cirurgia, que ela teve esse acidente, ah, acho que ano passado, até hoje, quando eu comecei a fazer cirurgia, eu queria muito ir conta e também queria fazer muita cirurgia, então fui só olhando para ela então, então mando mensagem, um pisco, orações e outros gestos assim para ajudar ela. A oração realmente ajuda mesmo. Por isso que a gente coloca aí no grupo para as pessoas pedirem oração também, né? Que a gente, depois do grupo aqui, Aline, a gente sempre ora pelas pessoas que fizeram pedido de oração aqui. E realmente eu acompanhei esse processo da Aline aí e ela lidou com o processo de um jeito que acho que pouca gente esperava, assim, eu não esperava. Como estava fraca, caiu o cabelo, ficou carequinha, e todo o processo ela estava sempre com esse sorriso no rosto aí, com muita fé e determinação. E, além disso, também ela é super uma das pessoas que ajudam muito, muita gente mesmo, assim, acho que é muito bacana isso. Obrigada por ter compartilhado com a gente hoje. Alguém mais quer falar alguma coisa aqui? Perguntar alguma coisa? Henrique, Leliane, Heloísa, Mariana. Só agradecer também, Aline. Eu tô com meu pai também em processo aí de tratamento de um câncer e é muito difícil, é um momento que a gente se apega muito com Deus e, né, escutar um pouquinho da sua história, né, acalentou aqui meu coração, porque são momentos muito dolorosos, né, tanto para o paciente quanto também para a família. Então, tem momentos que a gente questiona o porquê, por que a gente está passando naquela situação, né? E às vezes planos que a gente queria e, né? E dá a sensação que a vida parou e a vida tem que continuar. Então, obrigado por, né, compartilhar essa história aqui com a gente. Posso falar uma coisa? Uma coisa que eu aprendi a doença não é só do paciente, é da família inteira. E só que é o paciente que dá o tom. E as coisas têm que ser verbalizadas, sabe? Porque quantas vezes fica meio, não, você como familiar fica triste, fica preocupado, e às vezes não quer aparentar que está triste para não deixar o familiar triste. E às vezes isso causa uma confusão, e aí o familiar acha que, de repente, você está insensível, ou então acha que só a dor é só dele, não. E, assim, o óbvio tem que ser verbalizado, sabe? As coisas, os acordos têm que ser falados, sabe? Uma coisa que eu sempre falo,
quando eu descobri, tinha 6 meses que eu estava morando com meu marido. E aí eu me lembro que eu sentei, eu falei assim, olha, a gente vai acontecer isso. Como médico, eu fui falando as coisas que aconteciam, porque eu achava que eu sabia, mas na verdade eu só soube quando eu virei paciente, né? E eu falava assim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Vai ter dia que eu vou estar triste, vai ter dia que eu vou estar com medo, vai ter dia que eu vou estar com raiva, vai ter dia que eu vou estar frustrada, e vai ter dia que vai ser você. Vai ter dia que você vai estar com medo, vai ter dia que você vai estar frustrado. E sem eu perceber, nesse momento eu estava fazendo um acordo com ele, porque dos sentimentos. E aí, quando meu cabelo começou a cair, tinha dia que eu ficava aquela coisa mais bolada, sabe? Porque num paciente que faz um tratamento com quimioterapia, o momento que o cabelo cai é o momento que você realmente está se deparando com a doença, que aquilo ali passa a ser físico. Porque até então você vai na clínica, faz lá a aplicação, mas você vai embora. E você esquece, assim, não é que você esqueça, mas você não tem nada te mostrando o tempo inteiro que você está com aquilo, né? Além de você ter a mudança como você se conhece de uma forma brusca. Então, assim, ele não ficava do meu lado, não tá triste. Ele, poxa, tá tudo bem? Eu falei assim, tô bolada. Tá bom, e respeitava, e vinha dar carinho, e vinha. E às vezes era a mesma coisa, às vezes, sabe, dele me ver tão fraca, tão debilitada, às vezes eu falo assim, pô, você tá xoxa? Ele, pô, eu tô. E aí as pessoas, as emoções não eram colocadas debaixo de um tapete, sabe? Ah, eu tenho que fingir que eu tô feliz, porque não, cara, sabe? É se apropriar daquilo, assim, daquele momento e fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, mas sem se preocupar com o futuro, sabe? Falei assim, é esse tratamento que a gente tem que fazer, então a gente vai fazer ele da melhor maneira possível, sabe? Estamos juntos e vamos lá. E eu me lembro que aí ele, nesse dia, ele virou e falou assim, não, aqui é mão dada e não solta. Eu falei assim, então bora. E assim foi, sabe? É diferente do que eu. Aí eu fico, não vou, eu tô triste porque tô doente, só que eu não vou falar para não deixar meu marido chateado, para não deixar minha mãe chateada, sabe? Não aprendeu nada, porque assim, tem mais 5 minutos, Vânia? Sim. Quando eu soube, eu estava trabalhando no dia que eu tive o diagnóstico. E é uma história que eu sempre conto e que eu posso contar com liberdade. Minha família, a gente estava passando por uma fase muito difícil, tinha pouco tempo que eu tinha perdido meu pai. E aí eu estava no hospital, recebi o diagnóstico, que eu tinha feito o exame no dia anterior, eu subi, fui para o quarto dos médicos, me tranquei, fechei a porta, ajoelhei, olhei para cima, e é quando eu digo que eu tive a minha DR com Deus, né? Eu olhei assim, eu falei assim, Deus, o senhor está de sacanagem comigo, né? É uma palhaçada isso, né? Olha a minha prepotência. Eu falei assim, é uma palhaçada isso. Olha só, acabei de perder meu pai. Estou aqui catando meus caquinhos, o senhor está... Nessas palavras, tá? Assim, bem elegante. Aí eu falei assim, eu estou aqui catando os meus caquinhos, o senhor está me mandando essa pemba, mas olha só, tudo bem. Eu me comprometo que se o senhor está me mandando isso, se o senhor está permitindo que eu passe por isso, é que eu tenho algum aprendizado muito importante para tirar daí. Eu me comprometo a passar por isso, com o olho e o ouvido aberto, e sem me lamentar, fazendo o que tem que ser feito para aprender o que o senhor quer que eu aprenda. Mas tem uma coisa também, eu não vou passar perrengue, não. O senhor está me ouvindo? Eu falei assim, eu não vou passar perrengue, não. Eu não vou me preocupar com nada. Tudo que acontecer, eu sei que eu tenho certeza do seu agir na minha vida, eu tenho certeza da sua presença na minha vida. E foi assim. E aí, não é um caminho que é fácil, você está passando por isso com seu pai, você sabe disso. E eu, como médica, eu achei que eu sabia, eu não sabia de nada, sabe? Eu só soube quando eu virei paciente. E assim, e muitos desafios foram acontecendo, muitas coisas, isso que eu falei há pouco do paciente, que parece que bota a nuvem
a nuvem escura ou o sol radiante. Isso acontecia comigo. Tinha situações que o meu marido virava para mim: Aline, como é que vai resolver isso? Eu falei assim: eu não sei. Ele: você não está preocupado? Nem um pouco. Ele: você está parecendo maluca, isso não é possível, como é que você não está preocupada? Eu falei assim: não estou preocupada. Eu fiz um acordo com Deus. Ele: já está você com essa sua história. Eu falei assim: eu estou falando sério. Eu fiz um acordo com Deus. É verdade isso. E era impressionante, sabe? Era milagres. E eram milagres. E quando eu digo que eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, porque o nosso olhar humano é muito limitado. A gente só vê uma parte do cenário. E os cenários mudam. E muda, sim. A gente tem que acreditar nisso. E por que isso? É balela? Não. É aquela coisa que tipo, de autoajuda? Não, é verdade. A gente tem que fazer a nossa parte. E quando a gente fixa no cenário, a gente desespera e a gente não faz o que tem que ser feito. Só que para a gente ter o resultado final, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não adianta. Então, assim, e era engraçado que o Marcelo virava para mim e falava assim: cara, você não está preocupada? Eu: não. Ele: não é possível que você não está preocupada com isso. Eu falei assim: eu não estou preocupada, vai resolver. Eu fiz um acordo com Deus, ele vai resolver. Aí ele: cara, não é possível. Eu falei assim: estou falando sério. Eu falei assim: olha, e já aconteceu tanta coisa aqui na nossa trajetória, você ainda duvida que ele vai resolver? Sabe? E às vezes, assim, é uma coisa que hoje eu tenho um olhar de que a gente pede a cura. A gente pede a cura do ente querido, a gente pede a nossa cura, mas assim, é Deus que age, sabe? Depois que meu pai faleceu, eu recebi uma mensagem muito bonita de um conhecido meu, que ele falou assim: Aline, seu pai teve uma história de vida muito bonita. Ele construiu tudo que ele tinha que construir. Ele teve 2 filhas, teve uma esposa, construiu uma família, construiu um nome, sabe? Está deixando valores fortes para vocês. É óbvio que vocês querem ele aí, mas chegou a hora dele, sabe? E isso, quando eu vi, isso me tocou de uma maneira, porque cada um aqui, a gente tem a nossa trajetória, né? Com as nossas alegrias, com as nossas dores, com as nossas vitórias, com as nossas feridas. E todo mundo tem a sua, né? Então, a gente não tem controle disso. Então, hoje, o que eu me proponho na minha vida, na vida das pessoas à minha volta, na vida dos meus pacientes, sempre é fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho e buscar sempre ser um presente para aquela pessoa, sempre ser a cura em vez de vender o veneno. Porque eu já fui veneno muitas vezes, sabe? Quando eu não tinha essa consciência de ser amarga, de só me preocupar com o meu problema, ou de, às vezes, ser grosseira. Sabe? Às vezes, você está num dia que está mais... Mas, assim, eu penso 2 vezes. Eu falo assim, é isso que eu quero, sabe? É essa marca que eu quero deixar? Não é. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para transbordar amor, que é o que Jesus pregava, né? Que é o que ele fazia. Muito bom. Muito obrigada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, todo dia a gente encerra nosso encontro aqui com a oração do Pai Nosso, e eu queria pedir para você rezar. Aliás, a gente pode fazer igual fizemos semana passada, né, Claudinha? Que todo mundo abria a câmera, abria o áudio e rezamos todos juntos, porque às vezes fica alguma pessoa só rezando, e agora a gente reza todo mundo juntos. Você pode começar, Aline, aí a gente vai acompanhando, que fica a voz principal aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Gente, obrigada a todo mundo por estar aqui hoje. Obrigada, Aline, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um presente para esse começo de semana. Boa semana, uma semana abençoada a todo mundo aqui. Amém. Obrigada, Amém. amém. Obrigada, Você obrigada mais. por estar aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Também quero agradecer. Nós temos que ter a certeza de que Deus está de prontidão. Nós temos que pedir. Ele quer que a gente peça. Ele, às vezes, até permite o sofrimento para que a gente não esqueça dele. Então, ele está pronto para nos servir a todo momento. Um beijo para vocês todos. Essa é minha Beijo, mãe. Aline. Ah, Mãe. que linda. Um beijo, boa semana, gente. Beijo, boa semana. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.